Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. E para falar sobre o trabalho infantil, eu recebo em nosso estúdio hoje Yara Rufato, que é a coordenadora da Proteção Social Especial, da Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, e é especialista em assistência social. Yara, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou ler para você algumas frases que eu achei interessante quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o tema. O trabalho enobrece e dignifica. Trabalhar não faz mal. É melhor trabalhar do que ficar à toa na rua. Essas frases soam familiar. É comum escutar pessoas defendendo e exaltando as supostas vantagens de uma criança trabalhar. Mas será que é mesmo assim? Vamos ver o que as pessoas acham na rua? O senhor vê algum problema no adolescente de 15 anos trabalhar? Eu não. Eu acho que é ótimo, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos. Não, se a família realmente precisar, não. E serviços domésticos, você acha errado colocar uma criança para fazer? Não, se for em casa mesmo, não. Muitas vezes é melhor um adolescente trabalhar do que ficar pra rua, mexendo com droga, coisa errada, você entendeu? Não afetando a escola, eu não acho errado. Tanto que tem um projeto aqui da FIC, que as crianças após a escola, elas podem trabalhar. Então eu acho melhor a criança trabalhando do que estar pra rua sem fazer nada. A melhor maneira de um país crescer é a partir do momento que todo mundo começa a ajudar e mostrar que as crianças têm que estudar, têm que estar na escola, os pais têm que cuidar deles. Yara, vamos começar esclarecendo o que é o trabalho infantil. Nini, o trabalho infantil, ele é considerado todo o trabalho realizado por criança e adolescente menores de 16 anos, pela lei brasileira. Essa é a questão do trabalho infantil no nosso país. Quer dizer que nenhuma criança ou adolescente pode trabalhar com menos de 16 anos, ou existe alguma exceção? Existe a exceção da questão, ele não pode trabalhar menor de 16 anos, a não ser na situação de aprendiz, que acima dos 14 anos você já pode estar trabalhando enquanto adolescente aprendiz. O que é um adolescente aprendiz? O adolescente aprendiz é o adolescente que ele vai estar trabalhando, vai ter todos os seus direitos trabalhistas e os seus direitos previdenciários garantidos, só que ele vai estar fazendo, junto com isso, ele vai estar fazendo um curso. Então ele não vai estar especificamente só trabalhando, ele está aprendendo também enquanto ele trabalha. Existem várias empresas que fazem, tem empresas que são obrigadas a ter o índice de adolescentes aprendiz, e tem vários setores que nós temos que fazem parceria com as empresas, comércio e tal, para colocar o adolescente na questão do adolescente aprendiz. E é bem interessante porque esse adolescente ele vai aprender várias partes da empresa ou do estabelecimento no qual ele foi contratado. Então, necessariamente, ele vai estar aprendendo como que funciona cada uma dessas unidades. Mas para contratar um adolescente na modalidade de menor aprendiz, a empresa tem que estar cadastrada? Como é que é? Qualquer pessoa, se eu quiser contratar um menor aprendiz, eu posso? Qual é a regra para ser considerado um menor aprendiz e não um trabalho infantil proibido? Ele vai ter que estar regulamentado. Então, ele vai procurar as unidades que fazem a questão do trabalho aprendiz. No caso de Votuporanga, nós temos os S, né, o Senac, Sebrae, que trabalham com a empresa vai procurar o Senac, o Sebrae. Isso, para poder contratar o Centro Social, que é uma entidade nossa que é em Votuporanga, que também trabalha com essa modalidade de adolescente aprendiz. O Centro Social é o Guarda-Mirim, que antigamente era Guarda-Mirim. Eles trabalham desde aquela época com a lei, né, só que agora a lei tem a alteração, que é a lei do adolescente aprendiz, que realmente foi estabelecida, então, regulamentada. Aquela categoria já não existe mais. Hoje a gente tem o adolescente aprendiz, sim, que é a lei. Mas que teve foi alguma mudança substancial ou só mudou de nome? Teve a mudança substancial, porque hoje o adolescente, ele obrigatoriamente, quando ele está incluído no serviço do adolescente aprendiz, ele vai estar não só trabalhando, ele está aprendendo, porque ele é obrigado a fazer um curso em relação aos serviços que ele vai prestar. Então, cada vez mais o profissional, o empresário, né, o setor no qual vai contratar o adolescente, ele vai ter esse adolescente sendo qualificado, ou seja, esse adolescente ele vai ao mesmo tempo melhorar o que ele trabalha dentro da empresa, porque ele já está fazendo um curso
dentro disso. E esse curso é feito nesses órgãos, nos S's, como você disse, ou no Centro Social. ou nas entidades que fazem o trabalho Entendi. aprendiz. Então, eu estou falando do exemplo de Votuporanga, que tem o Centro Social, mas cada local, cada localidade tem as suas entidades, os seus setores que fazem. Entendi. Se a empresa não for cadastrada, então nesse programa ela não pode contratar nenhum menor. Na realidade, 16. ela tem que entrar em contato com essas unidades, porque o cadastro é uma coisa bem simples, não é o cadastro da empresa lá, ela simplesmente vai cadastrar o adolescente Onde ali. que é? O adolescente que vai estar buscando o setor de aprendizagem, né? Entendi, mas onde é ministrado o curso? É na própria empresa ou é Não, no Senai? no Senai, no Senac, no Centro Social, tem alguns que são parcerias. Mas aí então o curso é referente ao trabalho que ele está executando. Ele por exemplo, vai está trabalhando no quê? Pode dar um exemplo pra gente? Não, no que eles podem trabalhar? Eu vou dar um exemplo assim. Nesses cursos que eles desenvolvem, eles vão estar aprendendo várias questões. Eu não tenho todo o hall de, vamos dizer assim, todas as coisas que eles vão estar fazendo em curso, porque cada área faz direcionado a uma coisa, empreendimento, administrativo, entendeu? Cada um vai estar direcionado para um determinado serviço, desenvolvimento. E, na realidade, as empresas que fazem essas capacitações, elas têm toda uma listagem de como que é a didática que ela vai ensinar esse adolescente. Então, o adolescente aprende desde o comportamento, desde a questão de posicionamento, de perfil de comportamento, de atendimento, até toda a parte que é necessária para você estar incluindo dentro de um mercado de trabalho. Então, na realidade, ele vai aprender desde a parte de postura profissional, de desinibição, da questão de entender o empreendedorismo, de entender como que funcionam as coisas. Então, tudo isso eles são passados dentro dessas unidades que fazem esse atendimento. E é lógico, dependendo qual que é a unidade que você vai, ela vai estar o direcionamento, né, para o setor aonde esse adolescente vai. Oi, Yara, eu fiz uma pesquisa e eu vi que 97,3% do trabalho exercido por adolescentes é ilegal, ou seja, só 2,7% dos adolescentes são adolescentes que se encaixam no perfil do menor aprendiz, né? E é verdadeiro esse número? Então, é um dado da OIT. A gente tem um grande dificultador, que é a compreensão, às vezes até por achar que qualquer adolescente não pode trabalhar. Então, quando você vai falar sobre o trabalho infantil, a gente é muito... Você vê pela fala das pessoas, né, pelos depoimentos, pelo que você ouve. A voz do povo é que não tem nada de mais trabalhar, não. Exatamente. Trabalhar é muito bom. Você ouve muito isso, mas eu falo que um pouco é o desconhecimento da população sobre a real necessidade em relação à regularização dessa questão. Porque, assim, às vezes a pessoa fala extremamente mal, o estatuto não permite que a criança trabalhe. Não, o estatuto é muito claro. O estatuto da criança e do adolescente. Né? Porque tem várias legislações envolvidas, né? Não é simples também entender, né? É bem complexo. É bem complexo. Tanto é que fala assim, olha, o adolescente não pode trabalhar. Não, o adolescente não pode trabalhar em locais insalubres. Insalubres, explica para o pessoal que está em casa o que é um lugar insalubre. Isso, é um local no qual ele vai colocar não só o moral, né, como também o físico dele em prejuízo. Que nem, por exemplo, nós estávamos comentando a questão de cargas. Um adolescente, ele não pode, por exemplo, descarregar um caminhão de mercadoria. Um adolescente, vamos colocar o adolescente de 14 anos. Por quê? Porque engloba nisso toda uma questão de saúde física. Não estou falando que o menino não vai aguentar a levantar a caixa. Eu estou falando que o prejuízo que ele vai ter em ficar carregando e descarregando um caminhão de carga vai prejudicar ele em alguns pontos de saúde. Por quê? Porque eles ainda estão em desenvolvimento. Mas isso não impede que ele faça outra coisa naquela mesma empresa, que não seja simplesmente o carregar e descarregar então, a caixa. Entre 14 e 16 é possível trabalhar na condição de menor aprendiz, apenas em empresas que têm esse cadastro e que estão regularizadas. A empresa, necessariamente, ela não tem que ter o cadastro, ela tem que simplesmente buscar o adolescente junto a essas unidades que já tem o adolescente. Então, o adolescente quer trabalhar, procura essas empresas, fica lá. E aí, quem quer o adolescente vai lá. Isso. E aí às vezes você vai, o adolescente vai e procura a empresa. Ele pode procurar a empresa solicita que ele faça o curso na adolescente aprendiz. Pode.
Eu vou lá, eu sou adolescente, eu quero trabalhar. Eu vou até a empresa que eu gostaria de prestar serviço, me coloco à disposição, e aí essa empresa vai até um desses setores e faz o cadastramento do adolescente. Pode ser feito isso? Pode. Normal, o adolescente vai fazer o curso lá na empresa e vai ter todas as regras para ele estar cumprindo. Isso até os 16 anos. Acima de 16 anos, o adolescente ele pode ser registrado normalmente, como uma pessoa adulta. O que ele não vai poder fazer? Ele não vai poder fazer o trabalho, aí volta aquela questão, ele não pode fazer o trabalho insalubre, periculosidade. A diferença da periculosidade e da insalubridade é que a insalubridade afeta a saúde. Isso. E a periculosidade não afeta a saúde, mas é uma coisa perigosa. Que pode ocorrer um evento e o adolescente se ferir, por exemplo, trabalhar na rua. Exatamente. Vender zona azul. Trabalhar na rua é um trabalho que expõe o adolescente. É um trabalho que o adolescente ele acaba ficando exposto. Nós, enquanto adultos, a gente sabe se defender um pouco mais, mas mesmo assim a gente ainda corre risco. Mas o adolescente, ele não sabe se defender de algumas coisas básicas. Por exemplo, porque o adolescente ele tem certeza que ele é imortal, né? Exatamente. A gente pensa, ele tem certeza. Ele, né? A gente tem essa dificuldade. Então, assim, a insalubridade e a periculosidade é uma coisa que não pode estar próximo do adolescente. Então a gente fala que algumas coisas, eu até falo que às vezes a gente tem um desconhecimento. O que é? O adolescente, depois dos 16 anos, ele pode ser registrado normal. Eu posso colocar um adolescente meu para trabalhar comigo, normal, até, por exemplo, comércio, que trabalha até 10 horas da noite. A lei do trabalho do adolescente acima de 16 anos, ele não pode trabalhar acima das 22 horas. Então, quando fala trabalho noturno, o legislador colocou das 22 às 5 da manhã. Então, ele não pode trabalhar acima desse período. Se o meu adolescente trabalha até esse período, está tudo registradinho, está garantido os direitos dele trabalhistas, porque a nossa grande luta é para a garantia dos direitos desse adolescente. Né? Exatamente. Porque como não pode, a maioria trabalha informalmente, o que é pior, né? Que é pior. Por que pior? Porque este adolescente porque além de tudo não tem direito nenhum. Exatamente. Ele vai ser mandado embora, ou ele vai adquirir uma doença de acordo com o trabalho laboral, e realmente ele não vai ter nenhuma indenização, ele não vai conseguir nada, porque ele não está protegido pela nossa lei. Mas aí, nesse caso, vamos imaginar, alguém contrata uma menina para trabalhar, sei lá, como empregada doméstica, que é muito comum. Né? Então, ela não vai registrar, porque a menina tem 15 anos, por exemplo, uma hipótese. Acontece um acidente com essa menina dentro da casa, se queima com a panela, enfim, acontece um problema com essa menina. Não está assegurada, não tem cobertura, e aí, qual é a situação? Então, um caso como esse é um caso ilegal, porque o trabalho doméstico, ele é proibido, ele é diferente dos outros. Porque é perigoso o trabalho doméstico. Exatamente. Você mexe com química, produto químico, você pode escorregar, pode cair. E o trabalho doméstico, queimar é muito comum, ele né? não entra na questão dos 16 anos. O trabalho doméstico, ele diferente dos outros trabalhos. É muito importante, então, ser informado, diferente né? dos outros trabalhos. Porque muitas pessoas contratam adolescentes, principalmente para babá. Babá é que mais tem, né? Não Coloca pode. uma criança para cuidar de outra criança. Veja se isso pode dar certo. Diferente da questão do trabalho, diferente do trabalho que a gente veio falando do protegido, desse trabalho que é normal, você vai registrar o adolescente de 16 anos normal na sua empresa, ele vai desenvolver os trabalhos e lógico, não vai ser um trabalho insalubre. Diferente desse trabalho, o trabalho doméstico, ele não é permitido a menos de 18 anos. Mas todo trabalho doméstico, por exemplo, babá não pode. Nem babá e nem serviços domésticos, ou seja, piscineiro, jardineiro, a dona de casa, né, a funcionária mesmo, que limpa a casa, ou seja, serviço doméstico mesmo. Ela não pode ser contratada a menos de 18 anos. Mas por que isso? Porque é um grande perigo. Perigo no qual sentido? Em todos esses que você falou, da questão de produto de limpeza, na questão de não saber manusear as coisas, na questão de se cortar e na questão da exposição. A gente tem a mania de achar que todo mundo é bonzinho. Aí quando a gente acha e ouve aquelas reportagens absurdas de alguém que matou a fulana, a menina que estava dentro da casa como babá ou como trabalhando, a gente acha um absurdo, mas a gente facilita isso muito. A gente coloca essa criança exposta, esse adolescente exposto a todos os tipos de violação de direitos. Queira ou não, o adolescente, assim como a criança, ele é muito mais desprotegido porque ele não tem experiência de vida nenhuma. Nenhuma. Né? Não sabe como se comportar diante de uma situação mais complexa.
é vulnerável. Muito vulnerável. Aí você colocou uma questão bastante interessante. Eu coloco uma menina como babá. Aí uma criança afoga. Pequena, que é comum. Exatamente. É comum a criança uma pequena criança cuidando afogar. de outra criança, mas isso aí tem demais, hein? Demais. Tem muita criança demais. cuidando de criança, inclusive irmão cuidando de irmão. Exatamente. A menina de 10 anos cuida de 3 irmãos, menina de 12 aí anos eu falo, cuida aí daquele é onde monte de criança, até às vezes até cuida pro vizinho, isso daí é muito comum. Extremamente comum. E é por isso que a gente fala da questão da gente poder entender como que funciona. Essa adolescente que está lá hoje, trabalhando como babá, ela poderia estar trabalhando, ela poderia estar no mercado de trabalho, de forma protegida, tendo seus direitos garantidos, tendo a questão previdenciária garantida mais para frente, tudo isso de forma correta, se ela estivesse dentro do que preconiza a lei. Então a gente não está proibindo o adolescente ou a criança de trabalhar, a gente está proibindo ele de trabalhar de forma irregular. Se ele tem a necessidade de trabalhar, que ele comece a trabalhar de uma forma regular e que isso garanta a ele uma melhor estruturação e até mesmo um melhor emprego no dia de amanhã. Porque aquela adolescente que trabalha como babá, que quem cuida de criança sabe que é difícil. Pergunta para as mães que têm criança pequena se é legal você ficar, se é fácil. Legal não. Mas é fácil cuidar de bebês sem contar o tempo que todo? É também insalubre, porque um bebê quando está começando a andar, não tem coluna que resista. Exatamente. Você tem que ficar o tempo todo de joelhos, o tempo todo curvado. Então, mesmo para a questão da saúde, é extremamente difícil. Se você vai cuidar à noite, então, da criança, a criança acorda, você não dorme, acaba com a saúde da pessoa. Exatamente. Aí, além disso, nós temos aquela questão, aí a pessoa entende assim, nossa, então a minha criança não pode fazer nada em casa. Gente, nós estamos falando de trabalho. Isso é outro ponto fundamental. Hoje, antes de eu vir para cá, eu estava conversando com as meninas e falando qual que ia ser o tema, tal, com as meninas do meu trabalho. Aí já todo mundo ficou apavorado, né? Porque eu falei, não pode trabalhar, nem em casa pode trabalhar. Mas como? Mas meu filho lava o banheiro. E a outra, não, mas minha filha arruma o quarto, né? Então tem sempre uma questão aí que fica meio tênue, né? O limite. Então, explica então para as pessoas que na realidade que não pode fazer. O que nós não podemos fazer. Você falou uma coisa bastante interessante. Por exemplo, eu tenho uma criança uma filha mais velha que vai cuidar da minha criança mais nova. Ela não pode ser responsável pela minha criança mais nova. Que nem, por exemplo, nós temos muitos irmãozinhos que ajudam a mamãe a cuidar do outro irmãozinho. Só que ela ajuda. Não é ela que faz a higienização, não é ela que lava a mamadeira, não é ela que dá o banho. Entendeu? Ela ajuda no momento que está ali, as duas ajudando. Mas não é ela que é responsável pela criança. Ou seja, ela tem o tempo dela de brincar. Ela lava a chupeta. Pega a chupeta, vai lá e lava a chupeta. Brinca com a criança para você. Brinca um pouco. Se você quiser, que nem, por exemplo, aí a mãe fala assim, por exemplo, se a menina, se a sua filha mais velha, ou seu filho mais velho, quiser ir brincar, você não vai proibir ele de brincar porque ele tem que olhar a criança. Entendi. É diferente. Então não pode ter responsabilidade. Ele não é responsável pela criança. Ele vai poder ter lavar a louça. Isso é comum também. Acabou, cada um lava seu prato, lava a louça. Normal. Agora você vai colocar a sua filha pequena, vamos por aí, de 8 anos, 7 anos, 6 anos, lavar as facas do churrasco? Não. Meus filhos não fazem nada que eu mando. Nem que eu quisesse, eu falo, é a mesma coisa falar com uma porta. Então, é uma coisa bem lógica. Ela vai ajudar você a arrumar a cozinha. Ela vai ajudar você a arrumar a cozinha. Ela tem a obrigação de arrumar a cozinha, fazer o almoço para você, fazer a janta, pôr no... Não. Ela vai arrumar a cozinha para você um dia ou outro. Se ela não puder arrumar hoje, então o que vai caracterizar é a eventualidade e a falta de compromisso. Porque, por exemplo, se ela tiver que estudar, fazer uma tarefa, você vai colocar ela para lavar louça e não fazer tarefa? Que não impede nem de brincar e nem de estudar. Exatamente. Eventualmente. E agora sim, a sua filha é responsável pela... arrumar o seu próprio quarto, porque isso é uma coisa... cama. Todo mundo ensina os filhos a arrumarem o próprio quarto. Eu acho que isso daí tem que ensinar. Tem que ensinar, porque ele vai arrumar. Lavar a calcinha, lavar a cueca. Agora, que nem, por exemplo, básico. O que a gente não consegue, o que a gente insiste e que as pessoas às vezes não conseguem compreender é que nós cobramos os nossos filhos que não engravidem enquanto adolescentes. Nós cobramos, porque nós queremos que eles façam o quê? Que eles estudem, que eles se formem, que eles se capacitem e que eles consigam cada vez mais galgar outros andares no desenvolvimento profissional e de saúde e de tudo mais. Aí eu pego o meu filho e mando ele cuidar do meu filho menor.
Não é ilógico? Se eu acho que adolescente não tem perfil para ter filhos... Eu acho que é ilógico, mas aí, Yara, eu acho que entra muito a questão da falta de alternativa, da necessidade, que aí nós vamos, no próximo bloco, discutir sobre isso, porque eu acho que, na verdade... Dizem que o trabalho enobrece. Na verdade, você não vê nenhum filho de nobre trabalhando. Quem trabalha é filho de pobre. Né? Então, eu acho que trabalha porque precisa. Na maior parte das vezes, o que acontece é que a pessoa tem que cuidar da criança, porque às vezes a criança não tem com quem deixar, ou porque a mãe tem que trabalhar, ou, enfim, pela conjuntura social maior que envolve tudo isso, né? Mas isso daí é um tema para daqui a pouco, depois do intervalo. Nós vamos dar uma pausa e a gente volta já. Fique por aí.